Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento ao curso de emergências da Academia Nacional de Medicina. Primeiramente, quero agradecer ao acadêmico José Galvão Alves pela lembrança do meu nome para esse curso. Fico muito feliz que, no ano que eu fui presidente da Academia de Medicina, em 2015, nós revivemos os cursos para os alunos de medicina e médicos, que tinha sido iniciado pelo presidente Pedro Novelino com o acadêmico Zé Galvão, e esse curso tem sido um grande sucesso, e é uma honra poder falar para vocês de emergência em urologia para o clínico. Então, nós vamos apresentar as emergências mais comuns que o clínico vai se deparar nos hospitais, nas emergências dos hospitais, das UPAs, das UBSs, etc. Emergência que ele pode ter condição de manusear e até que ponto ele pode ir antes de chamar o especialista. Queria fazer a advertência que essa aula é para alunos de medicina e médicos e outros profissionais de saúde. Se alguém se sentir ofendido ou achar que pode sofrer algum abalo emocional com imagens de genitália, de doenças, de trauma, é melhor sair da sala para o vídeo se estiver assistindo uma gravação. A principal emergência urinária, eu diria que é a mais comum, que todos os clínicos e estudantes vão se deparar, é a retenção urinária aguda, especialmente nos homens. A retenção urinária aguda é a impossibilidade de esvaziar a bexiga. Via de regra, são pacientes que já experimentam alguma dificuldade crescente de urinar, embora ela possa aparecer subitamente com o uso de algumas medicações ou algumas situações clínicas. É uma distensão dolorosa da bexiga e a impossibilidade de esvaziá-la. As causas mais comuns são a hipertrofia prostática benigna, que é uma doença que acomete todos os homens acima de 45 anos em maior ou menor grau. Então, essa é, de longe, a causa mais comum de retenção urinária. Pode ser alguns pacientes que têm estenose de uretra, embora a estenose de uretra seja algo que vai mostrando que o doente está tendo dificuldade frequente, o cálculo vesical e até algumas doenças infecciosas ou falta de contratilidade, por diversos motivos, pode causar retenção aguda de urina. Os pacientes e os médicos devem ficar atentos, porque existem alguns fatores desencadeantes, por exemplo, consumo de álcool. Então, o gente que fica bebendo, por exemplo, num bar, dá vontade de ir ao banheiro, ele não vai, continua prendendo, e até que uma distensão grande, ele perde a alavanca, a possibilidade de esvaziar a bexiga. Pacientes que têm constipação crônica são mais suscetíveis à retenção urinária. Pacientes que já tinham algum grau de obstrução infravesical e aparece uma infecção. Algumas cirurgias pélvicas podem causar traumas e denervação e repouso prolongado na cama. Estima-se que de 20% a 30% dos pacientes acamados vão apresentar algum grau de retenção urinária durante ou após a internação. Existem causas medicamentosas, isso nós devemos ficar atentos, tanto para o que o paciente está usando, quanto quando o clínico vai receitar essa medicação por algum motivo. Então, as medicações para gripe, em geral, os vasoconstritores, podem provocar retenção urinária, é uma causa frequente. Os bloqueios anestésicos, obviamente, né, as anestesias peridurais, e especialmente as raquidianas, podem provocar retenção urinária em homens e mulheres. Os opioides, especialmente o tramadol, que é bastante usado, então são medicamentos que têm que ser receitados com cuidado em pacientes que já possuem grau de obstrução infravesical. Antidepressivos, em geral, especialmente os tricíclicos, provocam retenção urinária. E, como já citamos, os descongestionantes nasais. Então, são medicações proibitivas para pacientes com hiperplasia prostática ou algum outro tipo de obstrução intravesical. Se o paciente se apresenta na emergência, numa clínica da família, UBS, etc., com retenção urinária aguda, geralmente é um diagnóstico relativamente simples, o médico pode
palpar a região suprapúbica e vai ver o globo vesical. Muitas vezes não existe ultrassonografia disponível, então o diagnóstico de suspeição é importante, e aí se manda proceder o cateterismo uretrovesical. O que eu queria comentar com os senhores é que o cateterismo uretrovesical é o procedimento médico talvez mais realizado pelo não médico. Então, é um procedimento que deve ser realizado pelo médico, mas que quase a totalidade das vezes se solicita ao pessoal de enfermagem que faça esse cateterismo. Então, eu talvez deixe aqui uma das mensagens mais importantes que vocês podem levar para sempre, para o resto da vida. Para ter um cateterismo uretrovesical de sucesso, é fundamental a lubrificação e a dilatação da uretra. Então, a maior causa de insucesso no cateterismo, de falso trajeto, de provocar sangramentos e de ter que mandar o paciente para um hospital de maior complexidade ou de chamar o urologista, é a lubrificação inadequada da uretra. Então, se a gente vai usar a xilocaína, o anestésico em gel, a lidocaína, nessas embalagens desse tipo, que tem 20 ml, eu geralmente gosto de usar duas. Então, a gente enche 2 seringas de 20 ml com anestésico e vai introduzindo lentamente na uretra, devagar, deixando a uretra distender e ficar bem lubrificada. Se por acaso tivermos esse tipo de seringas que já vem montadas, com bico para introduzir na uretra, essas seringas têm 10 ml, eu uso 4. Então, geralmente, quando eu vou fazer um cateterismo, as pessoas se espantam, acham que é um exagero, porque eles muitas vezes usam meia seringa ou meio produto desses e lubrificam inadequadamente a uretra. Alguns apenas passam a sonda pelo xilocaína e tentam introduzir. Então, isso é uma causa frequente de insucesso. Outra mensagem muito importante é que no cateterismo, nos homens, não devemos tentar com sondas de Foley finas. Então, é uma ilusão achar que uma sonda de Foley de calibre 12 French ou 14 French é adequada e é mais fácil de introduzir que uma sonda mais calibrosa. A sonda fina ela não tem resistência suficiente, ela dobra na uretra masculina e o cateterismo vai ter sucesso em grande parte dos casos. Então, normalmente, a gente tenta um 18 French ou 16 French, o cateter de Foley na uretra. Com isso, eu diria para vocês que mais de 90% dos casos vocês vão ter sucesso, mesmo em homens e com hiperplasia prostática benigna. A hiperplasia prostática benigna, mesmo as de grande tamanho, não é impeditivo para o cateterismo. Elas não atrapalham o cateterismo desde que a uretra seja bem lubrificada. Quando o cateterismo não se consegue cateterismo, faz falso trajeto, casos difíceis, aí tem que chamar o urologista, e com uma sonda uretral de resistência a gente passa um fio-guia até a bexiga, com esse fio-guia faz o cateterismo. Esse é um procedimento médico que geralmente é feito pelo urologista, algum cirurgião geral ou mesmo clínico que já tem essa habilidade. A retenção urinária ela pode ser de grande volume, como vocês estão vendo aqui, é um caso de um paciente que viajou 48 horas de ônibus e chegou no Brasil, vindo da Argentina, sem urinar a viagem inteira, com uma bexiga imensa, muito acima do umbigo, e com uma próstata de grande tamanho e já com insuficiência renal pós-renal. Esse paciente foi cateterizado, saiu mais de 2 litros de urina, depois de 2 ou 3 dias a função renal foi melhorando, e ele então voltou para o seu país de origem com a sonda vesical para ser operado lá. Esse é um caso curioso que eu trouxe para os senhores, um paciente que deu entrada na emergência do hospital procardíaco, era até um acadêmico, um colega nosso da Academia de Medicina. A enfermeira passou o catéter vesical, introduziu completamente na uretra, encheu o balão e quando puxou o catéter, que é o procedimento correto, para se fixar na uretra, na próstata, ou no colo vesical, o cateter não veio. Aí me telefonaram, eu estava fora do Rio, pedi uma tomografia e vi que
essa sonda tinha entrado no divertículo da bexiga, quando ela encheu o balão, ficou preso. Aí depois eu mandei esvaziar o balão, puxar um pouco, encher novamente, jogando contraste, aqui está o balão da sonda, mostrou que o divertículo se encheu. Quer dizer, um caso caprichoso, se a gente tentar enfiar a sonda ali, não vai conseguir nunca. Mas, inadvertidamente, ela foi. Segunda emergência urológica mais comum, eu diria que rivaliza com retenção urinária, é bastante comum, é a cólica renal. Então, o paciente dá entrada no hospital, na UBS, na UPA, com cólica renal, geralmente por cálculos da via urinária. Os sintomas do cálculo renal, os sinais e sintomas, são dor em cólica lombar, podendo irradiar para a região inguinal ipsilateral, isso em função do nervo ilioinguinal e nervo gênito-femoral. Esse paciente geralmente se apresenta com náusea e vômitos, isso pode confundir com apendicite ou outras doenças inflamatórias pélvicas ou até lombares. A dor não melhora com exercício ou posição antálgica, e o que é mais característico é que o paciente está agitado, ele tenta se movimentar o tempo todo, diferente de um paciente com peritonite, com apendicite aguda, que ele fica quieto na mesma posição. Então, esse é um diagnóstico diferencial importante. Muitas vezes se confunde apendicite aguda com cólica renal. A dor lombar, então, geralmente a dor em cólica começa na região lombar. Quando a gente examina o paciente, a gente consegue diferenciar imediatamente uma dor lombar osteoarticular ou músculo articular de uma dor lombar na loja renal, que é bem mais alta, próxima à última costela. E essa dor se irradia para a região ilioinguinal e pode se irradiar para o escroto ipsilateral ou face interna da coxa através do nervo gênito femoral, que atravessa o músculo psoas. E o ureter descansa sobre o psoas e ele pode irritar esse nervo, e então a dor se irradia. Então, quando essa dor clássica, a gente faz diagnóstico até por telefone. Mas, geralmente, o exame clínico cuidadoso de um paciente na emergência, o diagnóstico presuntivo de cólica renal é bastante factível. A cólica renal, quando a gente vê o paciente com cólica, a gente faz uma analgesia inicial. A analgesia que a gente usa há muitos anos, nós temos experiência de mais de 30 anos em emergência urológica, é a dipirona 2,5 gramas. Dipirona é um excelente analgésico, ele deve ser muito mais usado do que é na realidade, mais anti-inflamatórios não esteroidais ou não hormonais, e já de uns anos para cá se verificou que os bloqueadores alfa, especialmente a tansulosina, elas relaxam o ureter e diminuem muito a dor. Nós não usamos nenhum tipo de antiespasmódico, tipo buscopan composto, essas coisas que diminuem a possibilidade de eliminação do cálculo. Então, essa tríade é o tratamento da dor inicial do cálculo da cólica renal. Obviamente, se for uma dor que não melhora, mais persistente, nós temos que usar analgesia mais possante. É importante lembrar para os senhores que a dipirona, nós podemos fazer até 6 gramas por dia, e ela dá uma analgesia maior que 60 miligramas de morfina, com menos efeitos colaterais. 500 miligramas de dipirona, que é uma dose bastante baixa, corresponde em analgesia a 400 miligramas de ibuprofeno. 2,5 gramas de dipirona corresponde a 100 miligramas de tramadol. Então, a gente pode fazer uma dose diária de 6 até 8 gramas por dia, que são 100 miligramas por quilo por dia. O principal efeito colateral é náusea. E a dipirona também tem um efeito antiespasmódico importante. Então, para mim, assim, a dipirona ainda é dos melhores analgésicos na emergência. É uma coisa que também se usa como um mito ou como uma repetição de erros, é a hiperidratação no paciente com cólica renal. Eu cheguei a ver pacientes com cólica renal em que os médicos internavam, faziam hidratação forçada venosa e davam diurético. Isso, na realidade, só serve para piorar a dor,
Porque o paciente, por exemplo, esse paciente já está com um cálculo aqui, com ureter dilatado, sistema coletor dilatado, o rim sob pressão, e se você aumenta a hidratação dele, é claro, ele vai filtrar mais, vai aumentar a pressão aqui dentro e vai comprimir a cápsula renal e piorar a dor. Então, a hiperidratação está banida no tratamento da cólica renal aguda. A gente deve hidratar o paciente se ele estiver desidratado, mas nunca fazer hiperidratação na esperança de eliminar o cálculo, porque não existe nenhuma ação de hiperidratação na eliminação do cálculo renal. Todos os pacientes com cólica renal, quando a gente tem chance, a gente deve pedir AS, grã urinário e urocultura, porque esse paciente pode desenvolver infecção e a gente, tendo uma cultura em andamento, é bastante seguro e útil. Hemograma, sempre que possível, é mandatório. Dosagem da função renal, ureia, creatinina, proteína C reativa titulada para ver o grau de inflamação desse paciente, eletrólitos ideal e coagulograma, se for preciso, algum procedimento de urgência. O diagnóstico do cálculo renal, da cólica renal, saber se é um cálculo, aonde está e que tamanho, a gente pode começar nos locais mais simples, da maneira mais simples, com o ultrassom. Ele tem uma sensibilidade baixa para cálculos de ureter, apenas 45%, mas é bastante específico, 94%. E para cálculo de rim, a sensibilidade também baixa, 45%, a especificidade 88%. Quando eu peço ultrassom, eu gosto de pedir com Doppler colorido dos jatos ureterais, porque se os dois ureteres estão ejaculando urina para a bexiga, é sinal que o rim não está bloqueado e o caso é de menor gravidade. O raio-x simples tem uma sensibilidade baixa também, 44%, e uma especificidade de 77%. Então, às vezes, juntando o ultrassom com o raio-x simples, nos locais onde a gente não tem acesso fácil e rápido à tomografia, é bastante útil. O exame de eleição para cólica renal é tomografia computadorizada de abdômen pélvico sem meio de contraste. Não é necessário meio de contraste, uma tomografia com cortes finos rápidos faz diagnóstico na quase totalidade dos casos. Óbvio que muitos dos senhores estão pensando, mas aonde eu trabalho eu não tenho acesso à tomografia para cólica renal, não tem problema. Tenta fazer ultrassom, tenta fazer raio-x simples. Eu diria para os senhores também que na Europa toda ninguém faz tomografia para cólica renal aguda. Os cálculos renais se impactam mais frequentemente na junção da pelve renal com o ureter. Quando eles passam por aí, eles podem parar na junção com os vasos ilíacos, e quando ele passa do vaso ilíaco, ele pode parar na junção com a bexiga. Uma coisa importante para o clínico ter em mente, acho que isso pode ser até um papelzinho que ele pode usar, anotar isso, o tamanho e a localização do cálculo tem grande importância para a gente saber se esse paciente vai eliminar. Cálculo com diâmetro transverso menor, 4 milímetros, ele tem 80% de chance de ser eliminado. Cálculo com diâmetro entre 4 e 6 milímetros, a chance já cai para 60%. E cálculos maiores que 8 milímetros são expelidos apenas em 1/3 dos casos. Então, quando o paciente tem um cálculo de 8 milímetros, você pode tratar na emergência. Se ele tiver com exames normais e conseguir controlar a dor, você pode dar alta e mandar ele procurar o serviço de urologia, porque muito provavelmente ele vai precisar ser operado ou manipulado. E os cálculos localizados no terço médio e distal, quer dizer, no ureter inferior, eles têm muito mais chance de serem espontaneamente expelidos que aqueles que já dão dor quando está no terço superior. Então, quando um paciente tem dor com o ureter, com o cálculo ainda superior, a chance de eliminar é muito menor. Então, quando o paciente tem um cálculo até 6 milímetros, está estável, a gente pode tentar a terapia expulsiva, e a indicação para a terapia expulsiva ou para o tratamento clínico é que ele não tenha infecção urinária, não tenha leucocitose, que você consiga controlar a dor após a analgesia e que a função renal esteja normal. Até 6 milímetros você pode manusear esses cálculos clinicamente. A terapia expulsiva, como eu já citei rapidamente no início para os senhores, a gente faz dipirona, anti-inflamatórios não hormonais eu uso por 5 a 7 dias só, e a tansulosina 0,4 miligramas, que é um bloqueador alfa, eu uso até o paciente eliminar o cálculo. Se esse paciente ficar bem, a gente dá alta e revisa ele entre 10 e 40 dias, ou se ele tiver
se a dor retornar. É importante revisar esse paciente, porque muitos cálculos que doeram, eles não migram e ficam silentes, e depois o paciente vai ter dano renal ao longo dos meses. Então, ele tem que ser revisto em até 40 dias, mesmo que ele não tenha nenhuma dor. Uma coisa interessante, um artigo de mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, do European Urology, que é uma das principais revistas de urologia do mundo, analisou a terapia expulsiva aliada à atividade sexual. Então, são pacientes que tinham parceiras sexuais fixas ou parceiras. Esses pacientes foram seguidos por 4 semanas e aconselhados a ter relações sexuais de 3 a 4 vezes por semana, com cálculos menores que 6 milímetros. O resultado desse estudo mostrou que os pacientes controle que não usaram medicação e não tiveram relação sexual eliminaram os cálculos em 1/3 dos casos. O paciente que usou tansulosina, que é aquele bloqueador alfa, e não manteve atividade sexual, com cálculos menores de 6 milímetros, eliminaram o cálculo em 47,6. E os pacientes que tiveram atividade sexual importante eliminaram os cálculos em 83% dos casos. Então, esse é um estudo que não foi repetido ainda, mas é interessante a ideia desse grupo. Então, já citei para vocês que tamanho e localização é muito importante, e quando o cálculo não é eliminado, obviamente, a gente tem que chamar o urologista para tratamento cirúrgico ou desobstrução renal imediata. Então, aqui nós temos modalidade de tratamento por cirurgia percutânea, através do ureter, etc., mas esses são casos para a urologia. Eu queria dizer para os senhores que um sinal de alerta em que esse paciente deve ser internado e deve ser tratado com cuidado são pacientes que têm cálculo renal com bloqueio renal e infecção. Isso, então, a infecção com bloqueio renal é uma associação que pode levar a uma gravidade muito rápida por sepse urinária. Aqui vou mostrar 3 ou 4 casos, só para ilustrar para os clínicos. Paciente com 84 anos, deu entrada no hospital com sinais de infecção moderada. Era um paciente de alto risco cirúrgico. Então, foi feita uma tomografia computadorizada, mostrou uma dilatação moderada do rim esquerdo e um cálculo de 0,41 centímetros já no ureter intramural, chegando na bexiga. Então, esse paciente entrou em tratamento com antibiótico e começou a terapia expulsiva e internado na emergência para a gente poder observar. Ao longo de 3 dias, esse paciente melhorou dos sinais infecciosos e da dor. Foi feito um Doppler de ácido ureterais, mostrou os 2 ureteres ejaculando a urina bem. O ultrassom renal mostrou que o rim esquerdo não estava mais dilatado e a tomografia computadorizada mostrou a eliminação do cálculo. Então, era um paciente que, apesar de o cálculo de uma dilatação moderada e da infecção, a gente tratou clinicamente pela idade, porque tinha a possibilidade de avaliar isso desde de perto. Se ele apresentasse uma piora clínica, a gente tinha que desobstruir o rim imediatamente. Essa é uma paciente para mostrar para vocês que o cálculo renal pode ser silencioso. Uma senhora de 82 anos deu entrada na emergência com sinais infecciosos importantes, uma síndrome infecciosa importante, sem dor, foi tomografada para tentar descobrir a causa da infecção e foi visto, então, um rim direito muito dilatado, já bastante sofrido, um ureter dilatado e um cálculo de grande volume no ureter inferior 1,2. Então, essa doente teve que ser desobstruída e tratada com antibiótico. Aqui mostrar que nem sempre o cálculo pequeno evolui bem. Aliás, eu vejo muitos casos de cálculo pequeno evolui com complicações. Então, essa é uma mulher totalmente rígida, 55 anos, um cálculo pequeno do ureter inferior de 0,3 centímetros, né? Então, é um cálculo passável em mais de 80% dos casos. Essa paciente tinha dor, foi internada e ela começou a piorar, né? Foi se investigando e os marcadores inflamatórios dela foram piorando, bem como a função renal. Então, essa paciente teve que ganhar um catéter duplo J, um catéter que comunica o rim, a bexiga, fazendo um bypass do cálculo e drenando esse rim. Então, isso normalizou a função renal, os marcadores infecciosos, e essa paciente eliminou o cálculo. Esse é um caso que serve de exemplo para a gente. Uma paciente estrangeira deu entrada na emergência com dor lombar esquerda, foi pedida uma tomografia, mostrou um rim bastante aumentado de volume,
Quando olhou para a pelve, tinha uma imagem cálcica na pelve, foi considerada um cálculo de ureter inferior, mas como ela tinha muita dor e hemograma de infecção, laboratório de infecção, foi passado um duplo J, né, comunicando o rim com a bexiga nessa paciente, mas ela não melhorou muito da dor. Eu fui chamado para dar um parecer, verificamos novamente as tomografias e eu verifiquei que isso, na realidade, não era um cálculo renal, era um flebolito, então era uma calcificação num vaso, e essa doente tinha o rim inchado porque ela estava com pielonefrite, então ela não necessitava de desobstrução, porque esse rim não estava obstruído, teria sido apenas tratamento antibiótico. Então, muitas vezes, até com a tomografia, a gente pode errar. Esse é um paciente médico, 55 anos, um cálculo no ureter superior, de 3,5 milímetros. Ele pediu para me chamar, porque ele estava querendo ir para um congresso, eu não queria operar. Comecei anti-inflamatório não hormonal, tansulosina e dipirona, mas ele apresentou um rasgo cutâneo por intolerância ao anti-inflamatório. Nós mudamos para corticoide com bloqueador alfa e ele eliminou o cálculo mesmo sendo alfa. Então, o último tema para a gente encerrar, acho que um ou dois temas só mais rápidos, é o escroto agudo. Então, pacientes que chegam na emergência com dor escrotal aguda, isso não é raro. Então, a epidemiologia da dor escrotal aguda é a grande preocupação nossa, são pacientes jovens que podem ter torção testicular, e se eles não forem tratados logo, eles vão perder o testículo. O pico de incidência entre 12 e 16 anos, a prevalência de 1 para 4 mil indivíduos, e o lado esquerdo é mais acometido do que o direito, não se sabe bem por quê. O que causa torção testicular é uma inserção alta da túnica vaginal, então essa túnica vaginal inserida normalmente, pegando só o testículo e um pouco do epidídimo, e existe uma anomalia em que essa túnica vaginal ela vai mais alta até o cordão espermático, e isso permite que esse testículo fique um pouco frouxo ou menos fixado, e ele pode torcer. A torção do testículo, obviamente, leva a infarto por dificuldade de drenagem venosa e de afluxo de sangue arterial. Quando o clínico, no setor de emergência de qualquer ambiente, ambulatório, hospital, ele tem que pensar em torção testicular. Primeiro, uma dor que durou menos de 24 horas. O paciente procura auxílio mais rápido. O reflexo cremastérico está ausente. Então, existe um reflexo que é as costas do nervo gênito femoral, que ele inerva o músculo cremaster e a face interna da coxa. Então, se a gente passa a mão, um estilete na face interna da coxa, o testículo ipsilateral deve levantar. Isso também mostra que o plexo lombosacro está íntegro, é um exame neurológico importante. Se o testículo não levantar com o paciente que tem dor aguda, você deve pensar em torção testicular. Esse paciente tem náusea e vômito. Se o testículo torceu, ele geralmente está mais elevado dentro do escroto. E quase metade dos pacientes com torção testicular eles foram à emergência em menos de 6 horas, o que não é comum em outras dores testiculares. As dores testiculares por infecção ou por orquialgia crônica, o paciente não procura emergência muito rápido. Uma coisa interessante da história clínica é que a torção do testículo nas crianças e adolescentes, era geralmente o pico de incidência na infância e na adolescência, ela é mais frequente durante a noite. Então, é uma dor que acorda o paciente. Aquele paciente que é acordado no meio da noite com dor testicular e procura a emergência, vocês devem pensar fortemente em torção de testículo. Lembrar sempre que a anomalia é bilateral e quando você opera um testículo, você tem que fixar o outro lado. Então, o que você pensa que não é torção, que seria só uma infecção? Provavelmente o meu querido amigo professor Fernando Vaz vai dar aula de infecção em urologia, ele vai citar isso, mas quando você pensa em orquipedidimite, é febre, o paciente tem pus na urina, 66% demoraram para ir à emergência, só 1/3 tem dor súbita, 2/3 tem uma dor gradual. Ele fala, doutor, estou sentindo uma dorzinha já há 3 dias e está piorando. Na orquipedidimite, na infecção, a dor melhora ao levar o testículo, o paciente pode ter uretrite, pode ter descarga uretral, secreção.
ele tem ardência quando urina, tem urgência miccional e ele pode ter sido manipulado no trato urinário. Mas o que a gente chama atenção no exame físico é o que a gente já comentou, que o cordão espermático torcido ele fica mais grosso, o testículo pode ficar horizontal e o reflexo cremastérico está ausente. Sempre que possível, a gente pede exames laboratoriais, exame de urina, com gram, cultura e antibiograma. O exame de eleição, para verificar se o paciente tem uma torção de testículo, é um processo infeccioso provocando dor, é o ultrassom com Doppler do cordão espermático testículo. Obviamente, eu imagino que nem sempre isso seja possível nas UPAs e nas UBSs. Então, nós temos que lançar a mão exatamente daquele exame clínico que eu falei para os senhores. Então, o ultrassom com Doppler, ele tem uma sensibilidade de 98,6% e é 100% específico. Então, o exame de eleição, eu não peço cintigrafia, tomografia, mais nada. Aqui é uma vascularização de testículo normal com Doppler. Aqui é uma vascularização de testículo na torção, você vê que tem um halo periférico, não tem sangue dentro do testículo, e aqui num processo infeccioso com um afluxo muito maior de sangue pela infecção. Tempo para salvar um testículo após a torção, 2 horas você já tem isquemia, mais 4 horas em cima das 2 você já começa a ter necrose. Então, o ideal é você, se você suspeitar de uma torção, você enviar esse paciente ou chamar o urologista que tem a possibilidade de operá-lo nas primeiras 6 horas, não ficar esperando. Então, aqui é um testículo torcido, necrosado, o resultado é esse, nenhuma possibilidade de salvar esse testículo. Lembrar que existem apêndices no testículo e no epidídimo que podem torcer também, embora não seja tão grave. E quando você pode dar alta para um doente que te procurou no ambulatório de emergência, numa UPA, numa UBS, num hospital? Se o ultrassom com Doppler mostrar um fluxo presente, se for com uma evolução rápida, quer dizer, mais de 24 horas de evolução sem dor, se ele tiver sinal mais de 24 horas de evolução com dor, quer dizer, um paciente que vem mais cronicamente, se a infecção, se aparece uretrite, se ele tem bacteriúria, e se o reflexo cremastérico está presente. Então, esse paciente, provavelmente, ele tem uma orca-epididimite, a gente trata com antibiótico. Eu, geralmente, começo sempre uma quinolona como primeira escolha para orca-epididimite. Quando você chama o urologista ou envia esse paciente para o hospital, o pré-adolescente que não tem vida sexual ativa, muito provavelmente ele não tem uma orca-epididimite infecciosa. Então, o paciente que ainda não tem vida sexual ativa e apresenta dor testicular súbita, você deve pensar fortemente em torção de testículo. Se o ultrassom com Doppler não tem fluxo, você deve pensar em torção. E se for uma evolução de menos de 6 horas, você deve pensar em torção. Então, esse paciente, o ideal é que ele vá para a cirurgia imediata. Se o reflexo cremastérico estiver ausente, é um somatório, e se ele não tem sinais de infecção. Então, na dúvida, a gente deve operar para não perder o testículo. Falta, isso aqui é muito rápido, uma outra urgência urológica que tem aparecido com bastante frequência nas emergências é o priapismo. O priapismo é uma ereção persistente e dolorosa do pênis, sem associação com desejo de estimulação sexual. O nome vem de Priapos, que é um deus grego e também romano, que era filho de Afrodite e de Dionísio, ou Baco com Vênus. A característica do priapismo no setor de emergência é que o indivíduo está em ereção, mas a glande não está. Então, já tive casos em que o paciente chegou à emergência, foram atendidos por médicas e elas ficaram preocupadas, o paciente podia ser um tarado mostrando um pênis em ereção, mas, na realidade, o que você percebe claramente no priapismo é que a glande não está em ereção, não sabe bem por quê, mas a glande, o corpo esponjoso, não é acometido pela alta viscosidade de sangue. Eu não vou discutir priapismo,
mas o tratamento é a lavagem dos corpos cavernosos, isso deve ser feito pelo urologista. Então, um paciente com priapismo, durando mais de 4 horas, deve ser internado e chamado urologista ou encaminhado para o hospital de referência, porque isso leva a fibrose se esse priapismo durar bastante tempo. Então, está aqui o paciente com priapismo, a glande não está em ereção, ele está sendo irrigado primeiro com soro fisiológico e impulsionado o outro corpo cavernoso para lavar esse sangue com baixo teor de oxigênio e alta viscosidade. A gente também pode injetar drogas vasoativas. Quando não funciona, a cirurgia. Outra emergência é a fratura de pênis, também vão aparecer na emergência de vocês. O intercurso vaginal, geralmente a causa mais comum, o pênis sai da vagina e quando vai penetrar novamente, bate no púbis ou no períneo. Normalmente a parceira sexual está por cima do paciente. O paciente apresenta dor, hematoma e estalo. Então, assim, o paciente sabe que alguma coisa ruim aconteceu quando ele vai ao hospital, que ele fala, eu estava tendo relações. Senti um estalo no pênis e tive dor, é quase certo que foi uma fratura peniana e pode ser acompanhado de lesão uretal em 20%. Então, isso aqui é um corte transversal do pênis, mostrando a túnica albugínea, que é o que fratura. Ela é bastante espessa no estrado flácido, mas em ereção ela é bastante fina e qualquer envergadura aqui pode levar a uma ruptura e o aspecto é esse. E o tratamento é sempre cirúrgico. Então, vocês, quando olharem uma fratura de pênis na sua emergência, não adianta mandar embora com anti-inflamatório, repouso, gelo, porque vai levar a fibrose e a consequências importantes. Então, fraturou o pênis, chama o urologista, porque o caso é cirúrgico. Aqui está uma pós-cirurgia, então é feito uma circuncisão, a gente drena o sangue e sutura a lesão. Fimose para fimose, quando também é comum emergência, quando é tracionado o prepúcio e o anel prepulsial fica para trás da glande e cria esse edema por dificuldade de drenagem linfática e venosa. O tratamento é apertar a glande com os 2 polegares e tentar puxar esse prepúcio para o local, não adianta botar pomadas, etc., que não vai resolver. Se o clínico não conseguir resolver, chama o urologista, que praticamente 95% das parafimoses a gente consegue reduzir no leito. E, para encerrar, não posso falar quase nada, porque isso seria talvez um curso trauma urológico, e isso quase sempre vocês têm que chamar o urologista, mas só dizer para vocês hoje que o trauma renal, mais de 90% dos casos hoje é tratamento conservador. Então, o ideal é que você possa ter uma tomografia. Se é um paciente jovem, de 22 anos, é um caso bastante recente, de menos de 3 meses. O paciente estava andando de bicicleta, caiu num buraco, capotou, literalmente, ele deu uma cambalhota pela bicicleta, caiu, acho que sobre o guidão, e teve esse trauma aqui, onde rompeu parte do rim com hematoma subcapsular. Esse paciente não tinha trauma de outros órgãos, o tratamento disso é repouso no leito absoluto. Esse paciente deve ser internado, fazer hematócritos seriados, e se tiver instabilidade hemodinâmica, a gente deve tratar, mas, em geral, esses casos, eu diria que mais de 90% envolvem tratamento clínico. O ideal é que no hospital que ele estiver internado, nós tenhamos radiologia intervencionista para embolizar algum vaso sangrante. Assim, muito rapidamente, são algumas mensagens que eu acredito que têm um cunho prático que eu gostaria de passar para os senhores estudantes de medicina e clínicos, médicos generalistas que atendem todo tipo de patologia no âmbito da emergência. Posteriormente, o professor Galvão vai comandar, talvez com o acadêmico Maurício Unes, eu acho, as discussões, e eu vou estar à disposição de senhores. Muito obrigado, e aqui eu termino minha apresentação.